Um começo, um start. Bem-vindo ao meu start. O empreendedor que vê mais longe é aquele que chega lá mais rápido. E hoje em dia ninguém tem tanta pressa de conquistar um novo espaço quanto os jovens empreendedores. São eles que têm nos surpreendido e nos ensinado como podemos mudar o mundo. Eu comecei a pensar nessa área porque foi uma equação de oportunidades. Então, quando a gente faz a conta social da história, o que a gente tem? Preto, pobre, favelado, estudante de escola pública e filho de um ex-bandido. O que a sociedade não imaginava que eu seria? Tudo menos um escritor, tudo menos jornalista, tudo menos empreendedor social e tudo menos um jovem que acabou de ser eleito pelo Fórum Econômico Mundial, um dos 15 caras que pode mudar o mundo. Eu comecei sem nada, simplesmente com a vontade de fazer sites. Eu peguei uma salinha no escritório da minha mãe, que era no centro de São Paulo, e eu descia com os folhetinhos, faço site e distribuía. Então, quando eu olho para trás, eu vejo assim que o lugar de onde você vem não importa, o que importa é para onde você vai na vida. Empreender não é fácil. Você vai levar um monte de não na cara, vai ter dias que você vai chorar e vai falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Vou desistir. Mas essa coisa de fazer você levantar de novo é só muita paixão, porque senão não faz. Meu Start é uma série que vai falar sobre a trajetória de jovens empreendedores, grandes líderes, pessoas que estão mudando e transformando o mundo. Hoje vocês vão conhecer a história do Roberto Gandolfo, do Hello Food. No programa de hoje, vamos entrevistar Roberto Gandolfo, diretor e cofundador do Hello Food Brasil. Oi, Roberto, tudo bem? Tudo certo. Roberto, queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi a sua trajetória, como você chegou até aqui. Não, legal. Então, primeiro, ainda durante o colegial, né, eu fiz curso técnico na área de mecânica. Eu sou de São José dos Campos, originalmente, e a ideia até era, de repente, trabalhar na Embraer, fazer carreira lá, mas a vida inteira eu sempre gostei muito de empreender. Então, logo que eu terminei o curso técnico, eu resolvi prestar vestibular e fui fazer engenharia na Universidade Federal de Santa Catarina. Na Universidade Federal de Santa Catarina, eu acho que meu primeiro contato assim, com empresas mesmo foi na empresa Júnior, onde eu fiquei 2 anos lá, né, e trabalhei até na área de marketing. Depois acabei assumindo até como parte do conselho da empresa Júnior. Depois disso eu participei de alguns projetos acadêmicos que deram um embasamento mais técnico mesmo na minha formação. E aí sim eu fui trabalhar na Engevix, né, que é uma empresa de engenharia, uma empresa brasileira, que era toda a parte de vice-presidência deles relacionada a energias renováveis ficava em Florianópolis, que era onde eu estava estudando, e por lá eu fiquei 2 anos na parte de gerenciamento de projetos. Depois disso eu ainda me formei, né, e fui morar em Londres, onde eu fiz um curso de negócios, uma gestão de negócios por 4 meses. E aí quando eu retornei ao Brasil, eu resolvi realmente empreender por conta própria. Então eu resolvi construir uma casa para vender. Eu tinha feito engenharia de produção civil, então eu até pelo CREA, né, a gente acaba tendo uma formação de engenheiro civil com habilitação em engenharia de produção. E, enfim, eu fiz a casa do zero, então você pega o terreno, era um cenário totalmente diferente da Engevix, em que você tem todos os recursos, você tem uma obra de uma usina hidrelétrica que é super grande, você chega a ter 300 funcionários, né, no mesmo projeto, e lá eu estava numa equipe em que era eu e direto as pessoas que estavam trabalhando na construção efetivamente. Então foi uma experiência bem bacana, assim, de construir do zero, desde de como é que você vai aprovar um projeto na prefeitura, como é que você vai comprar todos os materiais que você precisa, e enfim, é um trabalho bem legal mesmo para você aprender. Só que o que eu não tinha ali, né, que eu fui buscar depois, é um trabalho que, em termos de fazer a parte analítica, eu tinha feito engenharia, eu senti um pouco de falta, porque é mais uma articulação, é um gerenciamento de projetos, você cuida de um cronograma, você cuida de um escopo de trabalho, mas você não tem análise de dados ali. E eu senti
senti um pouco de falta disso. E um outro fator que eu sempre achei muito importante para minha carreira é ter a convivência com pessoas que são muito boas, assim. Então, pessoas com uma formação bem sólida, pessoas que ajudam você a pensar para frente, a estar sempre já olhando até para aplicativos, tecnologias que ainda estão nascendo e você já está vivenciando esse ambiente. Então eu acabei voltando, vim para São Paulo, onde eu prestei aí alguns programas de trainee, e acabei vindo fazer o trainee no Itaú BBA, que era um banco de investimento, e lá certamente eu estava rodeado de pessoas muito boas e também com uma parte analítica aí que eu estava buscando, que foi muito bom para ajudar aí nessa minha formação. Bom, depois disso, acabei tomando uma decisão de ir para o grupo da Rocket, né, que a Rocket é uma empresa alemã que ela é responsável assim, por fundar várias empresas, ela começa uma operação do zero e no Brasil ela tem vários negócios também, e um deles é o Hello Food. Então eu entrei para o Hello Food, onde eu atuei como diretor de marketing, né, por praticamente quase 2 anos, e foi uma experiência muito legal, porque eu não sabia absolutamente nada, né, de marketing online, e tá aí já um desafio. Então você tem que começar do zero, fazendo análise de dados, que era o que eu tanto queria, né, e lá tem muitas pessoas boas também, principalmente de outras empresas que já estão há algum tempo dentro do grupo, então você começa a aprender com essas pessoas o que elas estão fazendo, qual que é o caminho. Bom, e aí de lá, então, eu trabalhei por 2 anos e a Rocket é uma empresa muito meritocrática. Então, à medida que você consegue ir performando e trazendo os resultados, eles vão te dando cada vez mais espaço para realmente atuar como empreendedor, né? Então, hoje eu assumi como cofundador, né, do Hello Food no Brasil. Sou, junto com o Gustavo Molina, que é o outro diretor, nós somos responsáveis pela operação do Brasil, especificamente, e aí os desafios são inúmeros, né? Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Você falou de desafio agora, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa sua trajetória e como você conseguiu superá-lo? Foram alguns aí. Eu acho que você estabeleceu algumas etapas, né, alguns passos que você tem que ir dando. Então, por exemplo, ser aprovado num programa já de estágio, quando eu participei da Engevix, já é um primeiro desafio, que é uma empresa grande, são poucos estagiários que são selecionados. Bom, daí depois você tomar a atitude de viajar para fora, fazer um curso, voltar, empreender do zero, né, uma casa, um empreendimento algo completamente diferente que você nunca fez. Eu acho que esse já é um outro desafio. E depois ser aprovado num programa de trainee, como foi o do Banco Itaú BBA, que é um programa super concorrido, né? São muitos candidatos, são pouquíssimas pessoas aprovadas, então foi mais uma etapa. E aí depois o próprio desafio de ir para a Rocket, né? De receber esse convite deles, uma vez que você passa por um processo também de seleção, é um desafio tanto, e agora assumir efetivamente a operação no Brasil, né? Então tem muito trabalho aí pela frente, muita coisa para ser feita, e é o que a gente vem construindo assim a todo esse tempo, né? E Roberto, como definir o salário de um empreendedor entre prolabore e o lucro? É um desafio. Eu acho que o grande lance aqui é que você tem que dosar um pouco. Obviamente, todo mundo tem seus desafios, né? Mas a gente tem um business plan para a empresa, né? Seria um plano de negócios mesmo, em que a gente tem uma série de métricas de performance que falam de receita, falam de gastos, né? E falam de um saldo final dessa conta. Então, toda vez que a gente pensar em ter um aumento nosso, né? Um prolabore maior, eu acho que antes disso a gente tem que ter uma responsabilidade de achar esse espaço dentro do nosso business plan, né? É garantir que ele esteja robusto, que seja algo que a gente consiga aumentar alguma receita de alguma forma ou reduzir algum custo que a gente tinha uma ineficiência, e aí sim pode fazer sentido eventualmente um aumento para os sócios. Mas o principal motivo é que no final é como se fosse tudo o mesmo bolso, né? Então, se a gente até vai pegar um táxi, a gente pensa 2 vezes se não tem uma forma mais barata de chegar nesse lugar. Então, acho que tem que se ponderar bem, e se você pensar em ter um aumento, você realmente tem que achar esse espaço dentro do seu plano de negócios. Entendi. Falar ou escutar? Acho que escutar antes de qualquer coisa. Até quando a gente vai em reunião, eu gosto muito de falar com os restaurantes, primeiro ouvir, né? Normalmente cada restaurante tem uma necessidade diferente, às vezes você acaba falando de uma vantagem que você tem em relação ao seu produto, mas que para aquele restaurante aquilo não faz muito sentido. E aí, de repente, você tem um outro recurso dentro da sua empresa, que se você não ouvir o restaurante, não deixar que ele te mostre que ele precisa daquilo, você não vai ter nem espaço para oferecer isso para ele. Então, acho que antes de qualquer coisa é ouvir, né? A mesma coisa também do ponto de vista do usuário, né?
O que esse usuário quer, qual é o restaurante. Não sou eu que vou colocar o restaurante que a gente quer colocar, mas é o restaurante que o usuário quer pedir. Então é escutar com certeza. E você acha que trabalhar sob pressão é uma boa ferramenta ou não? Eu acho que a pressão ajuda bastante, ela aumenta muito quanto o seu trabalho vai render, né, para você operar. Eu acho que ela também traz um senso de urgência para que normalmente decisões que você tomaria com mais tempo você acelere um pouco esse processo. Só que, claro, tem um limite, né? Tem um momento que a pressão ela já acaba também espanando um pouco a equipe, ela já não traz um clima bom para dentro do time. Então, acho que você tem que dosar entre momentos de pressão em que realmente faz sentido você pressionar para buscar um resultado e momentos também até de descontração, em que o próprio Hello Food, né, a gente começa a ter momentos aí de confraternização. Toda vez que a gente atinge determinadas metas, a gente procura reunir 100% da empresa, absolutamente todo mundo, para comemorar essas etapas junto com a gente. Entendi. E disputa entre colaboradores, você acha que é um jogo saudável ou não? Guerra? Olha, você diz colaboradores, funcionários diretos mesmo? Não, acho que você tem que, obviamente, todos eles têm uma meta, né, para perseguir dentro da empresa. De forma nenhuma é saudável que eles compitam diretamente entre eles, mas contra a meta própria que eles têm. Eu acho que isso sim é saudável, né? Então, por exemplo, até você pegando o time de vendas do Hello Food, obviamente que a gente tem os nossos representantes e a gente evita muito fazer comparações entre eles. O que a gente quer é que eles mesmos, dentro da meta e do perfil de cada um, consigam atingir esses objetivos, né? Eu acho que esse é o mais importante. Muito obrigada, Roberto. Obrigado, Júlia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bem bacana a entrevista. Gente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da plataforma Hello Food, acessem as nossas redes sociais, que lá vocês vão encontrar as informações. O programa de hoje termina aqui. Mas se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, estamos no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Mande a sua história pra gente, quem sabe você não é o próximo a ser escolhido.